Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e as minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo, que estou dando continuidade aos estudos que estamos fazendo sobre os animais, a vida espiritual destas criaturas. E hoje vamos iniciar um estudo sobre a importância do dilúvio, tanto para os seres humanos como para os animais. Glórias a Deus. Vou começar lendo um texto aqui para melhor ter entendimento. Os acontecimentos antes, durante e depois do dilúvio nos mostram a atenção especial e amorosa com a qual Deus tratou os animais, assim como também a Noé e sua família. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Depois eu vou fazer um comentário sobre esses filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Essa maldade tem relação justamente com os filhos de Deus. Que nós vemos então que esses filhos de Deus, na realidade, não são nada de filhos de Deus, já que eles semearam maldade na terra. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Um homem na terra naquela época, somente um homem, achou graça aos olhos de Deus, porque agradava a Deus. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei junto com a terra. A intenção de Deus era destruir os homens junto com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. 15. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, que corresponde a 133 metros e 20 centímetros. A sua largura de 50 côvados, que corresponde a 22 metros e 20 centímetros. E a sua altura de 30 côvados, que corresponde a 13 metros e 38 centímetros. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e eles. Veja um detalhe muito importante. Deus mandou Noé fazer uma arca para ele. E mandou ajuntar toda a comida, tudo que se come, para ele, para a família dele e para os animais. Em nenhum momento Deus está falando aqui que ele deveria guardar mantimento para os outros homens, os demais homens, porque Deus sabia, porque Deus sabe todas as coisas, que nenhum homem iria querer entrar na arca. Então Deus aqui já está dando a previsão de que os homens não iriam entrar para a arca. Então
Ele mandou Noé guardar mantimentos somente para ele, a família dele e para os animais. Capítulo 7, iniciando do versículo 2. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, 7 casais, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, um macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então aqui temos que fazer um comentário importante. Veja bem, o dilúvio não foi somente através da água que veio do céu, da chuva, não. Foi através da abertura das fontes subterrâneas de água, das fontes dos abismos, porque no interior da terra existe muita água, e naquela época também existia muita água. Então, isso prova que a teoria de muitos que diz que a água que existe na terra caiu na terra dentro de cubículos de gelo trazido pelos meteoros que caíram na terra, então essa teoria não é válida, porque a água sempre foi criada no interior da terra, porque a água é criada pela pressão e pelo calor, que obriga os átomos de oxigênio e hidrogênio se unirem para formar a água no interior da terra. Como também é assim a todos os elementos que existem na terra. São criados no interior da terra. E como eu expliquei, são criados através dos átomos que vêm desde o plano divino, descendo pelo espiritual, mental, emocional, vital, até penetrar no plano material para serem unidos e formados elementos. É assim que Deus cria as coisas. No espaço não existe água. Só existe água no interior dos planetas, onde Deus está criando a água, onde Ele já está planejando, fazendo um projeto de criar vida naquele planeta. Porque a água é o fundamento para a vida. A água é o veículo que leva a vida. O nosso sangue é água junto com todos os nutrientes que circula por todo o nosso corpo, levando todos os nutrientes para as nossas células. Isso é a corrente sanguínea. E nós temos também a circulação linfática, o líquido onde as células estão todas mergulhadas nele. Também ele circula, é uma água cheia de nutrientes que circula e alimenta todo o nosso organismo. E temos também a seiva das plantas, que também é um líquido cheio de nutrientes, que quando a lua está acima do céu, atrai a seiva e leva para os galhos das árvores, para as folhas, para os frutos, para crescerem e nutrirem. E quando a lua desce, vai se declinando, a seiva desce para a raiz e obriga a raiz a crescer. E essa força da seiva, ela produz muita força na raiz, que às vezes a raiz, se está sob uma calçada de concreto, ela quebra o concreto e levanta o concreto. De tanta força que essa seiva imprime na raiz das árvores para ela crescer e se aprofundar. E se tem uma calçada, ela quebra e levanta a calçada. Glória a Deus. Por causa da força do líquido que vem trazendo a vida. O líquido traz a vida. Então, a água está no interior da terra porque ela dá vida ao planeta. A água, junto com o sal dissolvido na água, porque no interior dos oceanos existe rochas
minérios de sal, o sal é um conservante, ele conserva a terra. Se não existisse o sal misturado na água, a terra já estaria podre, o planeta Terra já estaria todo podre. Por causa das vidas que morrem, das contaminações, das bactérias e tudo. Glórias a Deus. Então, continuando aqui no versículo 12. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Mas não foi só isso que causou o dilúvio. Foi água que veio das fontes subterrâneas do interior da terra. Neste mesmo dia entrou Noé na arca, juntamente com ele e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, todo animal segundo a sua espécie, pássaro de toda qualidade. Entraram para junto da arca Noé, 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida. Quer dizer, todos os animais entraram junto com Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor fechou a porta da arca por fora. Por quê? Porque quando a arca começou a subir na terra, na água, quando a água começou a levar a arca, muitas pessoas que já começaram a morrer afogadas quiseram entrar na arca. Mas Deus não permitiu. Porque Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando, exortando, avisando que Deus iria mandar destruição. E ninguém creu nele. Só que ele falava por Deus. Deus falava através dele. Então ninguém obedeceu a Deus. Ninguém se arrependeu. E agora queriam entrar na arca para ser salvos. Mas não pode. Quer ser salvo sem antes se arrepender? Não. Primeiro tem que se arrepender para poder ser salvo. Isso vai acontecer na volta de Jesus. Quem se arrependeu dos seus pecados, o aceitou como Senhor e Salvador, vai ser salvo por ele. Mas quem não o aceitou, não vai poder entrar na arca espiritual dele. Glórias a Deus. Então aqui nós temos uma grande analogia. O dilúvio, ele tem analogia com a grande tribulação. Depois da volta de Jesus Cristo. Aqueles homens morreram no dilúvio. E quem não for levado por Jesus Cristo vai morrer na grande tribulação. Vai se repetir o processo. Glórias a Deus. Então, continuando aqui, então veio o dilúvio e exterminou todos os seres vivos entre homens e animais que não estavam na arca, exceto os peixes e outros animais marinhos. Muitos homens tentaram entrar na arca, mas Deus fechou a sua porta por fora, uma vez que tiveram tempo de se arrepender dos seus pecados, mas não o fizeram. Glórias a Deus. Então aqui eu vou iniciar um comentário sobre quem eram os filhos de Deus, que fala no versículo 2 de Gênesis número 6. Quem eram os filhos de Deus, os quais Deus não quis salvá-los do dilúvio, preferindo salvar somente Noé e sua família, juntamente com os animais. Quem eram esses filhos de Deus que não acharam graça diante do Senhor como Noé? Então, a Bíblia fala nesses filhos de Deus. Moisés fala deles em Gênesis capítulo 6. Na realidade, esses filhos de Deus era para estar entre aspas. Mas eu acho que naquela época Moisés não usava esse acento que nós usamos.
Porque quando a gente usa uma palavra entre aspas, nós estamos negando. Se nós estamos falando, olha, essa pessoa é boa, mas coloca boa entre aspas, nós estamos dizendo que a pessoa não é boa. É ao contrário. Então esse filho de Deus é para estar entre aspas, porque eles eram falsos filhos de Deus. Eu vou explicar aqui. Ora, existem entre os estudiosos da Bíblia muitas interpretações e teorias sobre esses filhos de Deus. Eu encontrei 12 teorias, 12 explicações, tentando acertar quem eram esses filhos de Deus. Aqui eu vou dar a minha teoria, eu vou dar a minha versão. Já que os outros estudiosos da Bíblia deram a versão deles, eu também tenho o direito de dar a minha versão, a minha interpretação. Glórias a Deus. Na realidade, esses filhos de Deus não tinham nada de Deus, pois foram eles que multiplicaram a maldade do homem e corromperam toda a terra, quando tomaram por mulheres as descendentes de Sete e de Enos, da linhagem pura de Adão. Desde Sete e Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja bem, Adão teve a linhagem ruim de Caim, que matou Abel. E teve a linhagem boa depois de Sete, que teve como filho Enos. Então, desde Sete e Enos, foi a linhagem boa, abençoada de Adão, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então, existia na terra uma linhagem ruim, que veio de Caim, e outra de Sete. Duas linhagens boas. Só que a linhagem ruim de Caim contaminou a linhagem boa com a sua maldade. Então, a minha teoria é esta, para explicar esses filhos de Deus. A minha teoria sobre quem eram os filhos de Deus começa assim, ó. Como se originou a pretensão desses homens de se acharem filhos de Deus? Porque era uma pretensão deles. Começando, Satanás entrou em Caim para matar Abel. Gênesis 4:8. Como castigo para Caim, Deus disse a ele que qualquer que o matasse seria vingado 7 vezes. E colocou um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Gênesis 4:15. Então Caim pensou erradamente que Deus o tinha abençoado com uma proteção especial. Ou seja, já que ninguém pode me tocar, me ferir, porque quem me ferir vai ser vingado por Deus 7 vezes, então eu recebi uma bênção de Deus. Ele pensou assim, mas na realidade era uma maldição que Deus tinha colocado na vida dele. Lameque, descendente de Caim. Um dos descendentes de Caim, pior do que ele, disse: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes se tomará a vingança de Lameque, que era pior do que Caim. Depois de ter matado um homem que o feriu e um rapaz que pisou no seu pé. Veja bem, Caim matou Abel. E por isso Deus colocou uma maldição nele, que ninguém poderia matar ele, que seria vingado 7 vezes. Aí Lameque, que era pior do que Caim, supôs que se ele matou um homem que o feriu
e matou um rapaz só porque pisou no seu pé, então ele era pior do que Caim, então tinha mais bênção de Deus, bênção entre aspas, e seria vingado 490 vezes por Deus quem o matasse. Quer dizer, é muita pretensão. Continuando. Lameque deduziu que se Caim tinha recebido uma bênção, entre aspas, de Deus em forma de um sinal, ele então seria abençoado ainda mais 70 vezes 7. Da presunção de pensar ser intocável, inatingível, invencível, imortal, por causa da proteção de Deus, entre aspas, nasceu o achar-se filho de Deus, pois achavam que tinham recebido uma bênção de Deus e não uma maldição, pois eles não conheciam a Deus nem o seu caráter. Como eles não conheciam Deus, a justiça de Deus, eles pensaram que Deus estava aprovando a maldade deles. Um rapaz pisou no pé dele e matou. Ele pensava que Deus estava aprovando, assim como ele pensava que Deus tinha aprovado Caim também. Olha, isto aí acontece hoje. Existem muitas pessoas que vivem fazendo mal, a maldade. E como não conhecem a Deus, não conhecem a justiça de Deus, acham que Deus está aprovando o que estão fazendo. Essa mentalidade de Lameque, a mente lamequiana, que pensa que pode fazer tudo e que Deus não vê, e que como Deus não responde logo às atitudes dele, ele acha que Deus está aprovando. Tem gente que passa a vida fazendo mal, nada sofre, e pensa que Deus está aprovando. Mas chega uma hora que ele vai ver, a ira de Deus vai cair sobre ele. Glórias a Deus. Por isso, por se acharem intocável, inatingível, invencível e imortal, e que ninguém enfrentava eles com medo de receber a vingança de Deus, por isso ficaram famosos e eram valentes e eram temidos e de renome entre os homens comuns daquela época. Gênesis 6:4. Porém, como não agradaram a Deus e Deus não achou graça neles, pereceram no dilúvio, junto com todos os homens maus daquela época. Portanto, a geração de Caim era amaldiçoada e não abençoada. Por isso trouxe maldição a todos os seus descendentes, fazendo grande maldade na terra, a ponto de levar Deus a se arrepender de ter feito o homem. Então, a maldade desses filhos de Deus, entre aspas, é que incitou a ira de Deus e fez Deus se arrepender de ter feito o homem, a ponto de querer destruir toda a raça humana, inclusive o planeta Terra. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui hoje porque Deus achou graça em um homem, Noé. Deus achou graça em Noé. Aí decidiu salvar toda a família dele e escolheu muitos casais de animais para salvar também.
Porque salvando a família de Noé, Deus iria, através da família de Noé, recompor a humanidade de novo. Ele iria trazer os melhores para tornar a humanidade melhor, através do renascimento. Como também ele iria repovoar a terra através dos animais que ele conservou na arca, trazendo as almas dos animais de volta para o renascimento, como ele trouxe a humanidade de volta através do renascimento. Porque Deus destruiu a forma física, o corpo físico, mas a alma não destruiu, porque Deus não destrói a alma, porque a alma é parte dele. Deus não destrói a alma. Ele espera milhões de anos, mas um dia aquela alma vai se restaurar. Um dia aquela alma vai se restaurar, vai se arrepender, vai se restaurar. Glórias a Deus. Então, vamos continuar aqui falando sobre a preservação dos animais, a importância que eles têm para Deus. Por que Deus preservou os animais junto com os homens? Porque os animais têm a mesma importância para Deus que tem os homens. Porque as almas dos animais são iguais às almas dos homens. Deus criou as almas dos animais como almas viventes, como as almas dos homens. E as almas dos homens, Deus vai transformar em almas de homens. Os animais, eles estão desenvolvendo a consciência, o sentimento, o pensamento. Já falei várias vezes aqui, que entre um animal e um ser humano tem pouca diferença. Uma das diferenças é que o animal está preso na forma dele, não pode se comunicar, não pode falar, não pode expressar sua emoção, seu pensamento. O ser humano já pode. Mas um dia a alma do animal vai migrar para a forma humana e vai poder se expressar também. Glórias a Deus. A preservação dos animais e a importância que eles têm para Deus. Deus não quis salvar as gerações dos filhos de Deus, preferindo salvar os animais que tiveram mais importância para ele. Veja bem, os animais tiveram mais importância para Deus do que aquela raça maligna. Aquela raça que tinha também na época de Jesus Cristo, e que ele chamou de raça de víboras. E aquelas raças que existem hoje ainda. Hoje ainda existe raça de víbora, que faz o mal noite e dia, e quando não faz o mal para alguém, não dormem. E quando deitam na cama, ficam maquinando qual o mal que vão fazer no outro dia. São a raça de víbora. E essas raças vão receber a mesma ira de Deus que aquele povo no passado recebeu. Glórias a Deus. O mesmo cuidado e zelo que Deus teve para com Noé e sua família, teve também para com todas as espécies de animais, quer os limpos, quer os impuros. Contudo, não se importou com os filhos de Deus e os demais rebeldes que não ouviram e não aceitaram as palavras de aviso de Noé sobre a iminente destruição prometida por Deus. Do cuidado, do zelo, da importância que Deus deu aos animais, podemos aprender muitas coisas se olharmos para esses fatos espiritualmente. Quando nós lemos a Bíblia, essas passagens, e olhando espiritualmente, elevando a nossa consciência para compreender o propósito de Deus, aí muitas coisas são esclarecidas, nós compreendemos muitas coisas.
E só encontramos em um lugar as explicações para este comportamento de Deus. É na Bíblia. Só na Bíblia vamos encontrar as razões de Deus para tanta atenção dada aos animais, para tanto cuidado com os animais. O mesmo amor que um pai sente por seu filho recém-nascido, inocente e indefeso, ele vai sentir por este mesmo filho quando ele for adulto e homem completo. Assim também Deus, ele ama esses animais inocentes e indefesos, porque sabe que em um futuro, o qual ele conhece muito bem, esses seus protegidos de hoje, depois de passarem por todos os ciclos de vida, todos os ciclos e ritmos cósmicos de vida necessários para o desenvolvimento da consciência de suas almas aqui na Terra, estarão junto dele nas dimensões da realidade divina e eterna, de onde eles, como todos nós, também viemos. Todos os seres que estão vivendo na Terra, se desenvolvendo, se aperfeiçoando, desenvolvendo sua consciência, foram criados no mundo divino e espiritual e formados na Terra por Deus em estado inicial inconsciente. Nós, desde a época de Adão e os animais, Deus nos criou no estado inconsciente. Mas nós vamos voltar para Ele no estado superconsciente. Como um bebê recém-nascido. Nós fomos como um bebê recém-nascido. Mas voltaremos para Deus consciente, pois o planeta Terra é um laboratório divino onde Deus desenvolve a consciência das suas criaturas, quer dos animais, quer dos humanos, através de muitas experiências vividas no decorrer dos tempos, tanto dos animais como dos seres humanos, que no passado passaram pelo ciclo de desenvolvimento no reino dos animais. Nós passamos muitos ciclos de desenvolvimento, muitas eras no reino dos animais. Porque a alma inicia o seu desenvolvimento, o seu despertar no reino animal. Indistintamente. Como eu já falei, não existe diferença entre a alma do animal e a alma do homem. Todas são almas divinas criadas por Deus. Melhor explicando, os animais de hoje formarão as raças humanas do futuro. Este é o caminho pelo qual a alma passa para desenvolver sua consciência. O caminho da alma do animal e do ser humano é um só. É um só. É por isso que a ciência nos considera como animais racionais. Existem os animais irracionais, que na realidade tem muitos que não são mais irracionais, tem muitos animais já são racionais, às vezes mais racionais do que certos homens. Glórias a Deus. Para finalizar, vamos entrar no próximo tópico, as oportunidades que Deus dá aos animais para servi-lo. Porque se Deus está trabalhando na alma do animal para evoluí-lo, desenvolvê-lo, tornar-se consciente como nós somos hoje, Deus já dá para eles lá, desde o reino animal, missões, trabalho para servir a Deus. Eu já citei alguns e vou falar daqui a pouco. Deus dá oportunidade aos animais para servi-lo, porque eles, como os homens, desenvolvem sua consciência e o conhecimento de seu Criador através da experiência que Deus lhes concede.
Cada experiência que Deus concede ao animal, como nós vemos na Bíblia, Ele dá experiência aos animais na Bíblia, Ele deu na Bíblia e dá fora da Bíblia, na vida real. Os animais estão todo dia servindo a Deus. É isso que nós temos que ver. Deus deu a oportunidade a eles na Bíblia, mas todo dia Deus está dando aqui no mundo agora, para eles servirem aos homens, servindo a Deus. E servindo a Deus e servindo aos homens. Na Bíblia, temos lindas passagens onde Deus nos ensina muito sobre o amor que Ele tem pelos animais. Nestas passagens, Deus dá missão importante aos animais. Além dos animais, com suas missões, ajudarem no despertamento do entendimento dos homens, aumenta a fé deles. Olha, Deus usa os animais na Bíblia para aumentar a nossa fé, ajudar o desenvolvimento da nossa consciência. Os animais têm também o seu aprendizado, pois eles passam a entender o propósito de Deus através das histórias bíblicas das quais eles participam. Os animais participaram em muitas passagens bíblicas e eles estão ali tendo consciência do que estão fazendo. Aquela burrinha que levou Jesus para entrar em Jerusalém, ela estava ali consciente do que estava fazendo. Ela sabia que ela estava servindo a Deus e ao Mestre Jesus. Eu vou falar depois de muitas passagens dessas nos outros vídeos. Ela estava sabendo e aprendendo. E ela foi preparada durante séculos e séculos, desde quando o profeta anunciou. O profeta anunciou que Jesus ia entrar em Jerusalém montado em uma jumentinha. Desde aquela época ela passou a ser preparada para aquela missão dela. E ela sabia disso. Ela tinha consciência que estava servindo a Deus e ao Mestre Jesus. Eles têm consciência do que está acontecendo. Eles estão percebendo tudo, eles percebem tudo. Eu já citei o caso de uma cachorra que eu tinha aqui, que bastava uma pessoa estranha colocar o pé lá no portão, ela já latia, sem ver, porque ela tinha um dom de perceber as coisas. Muitos animais têm dons melhores, mais afinados que o dom dos homens. Eles têm consciência do que estão fazendo, do que está acontecendo. Só não pode expressar emoções, não pode falar, não pode expressar pensamento, mas dentro dela, elas estão sentindo e percebendo tudo. Porque o animal dentro do corpo está preso pela limitação da forma. Mas se a alma dela entrar no corpo humano, vai falar, vai sorrir, vai chorar. Então, no próximo vídeo eu vou começar a falar destas passagens maravilhosas que existem na Bíblia. Uma eu já até citei no vídeo passado, a cura do endemoninhado de Gadara, onde mais de 2.000 porcos deram a vida pela libertação daquele homem. E aquele homem depois foi pregar Jesus para a Decápolis, 10 cidades gregas. Então aqueles animais deram a vida para servir a Deus. Nós precisamos pensar em tudo isso para compreender a realidade, para compreender Deus. É assim que nós compreendemos Deus. Daniel na cova dos leões. Outra passagem. Outro trabalho magnífico que os leões fizeram para Deus. Daniel dormiu ali encostado na barriga deles, né? Dormiu tranquilamente junto com os leões, porque aqueles leões foram preparados por Deus também para fazer aquela obra.
A entrada triunfal de Jerusalém, que ele entrou sobre a burrinha. Vamos falar também. O lamento sobre Jerusalém. Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Quer dizer, Jesus Cristo, com toda a humildade dele, de Deus, se comparou com uma galinha que, quando vê o perigo, chama todos os pintinhos para baixo da asa dela. De onde vem esse sentimento da galinha? Vem de Deus, da alma que Deus deu para ela. Que é o mesmo sentimento que Jesus tem por nós. Toda vez que ele enviava para a terra um profeta, Isaías, Jeremias, todos os profetas, era o ato dele, querendo reunir todos nós debaixo da proteção dele. Mas ele mesmo diz: vós não quiseste. Negaram ele. Glória a Deus. Jonas, dentro do grande peixe. Deus falou com Jonas, Jonas não ouviu. Mas Deus falou com o peixe vomitou Jonas na terra. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão não ouviu Deus e não viu o anjo, mas a jumenta ouviu Deus e viu o anjo. Glórias a Deus. A tentação de Eva por uma serpente. Porque ali, a tentação de Eva, a serpente era um animal que deixou o diabo entrar nela. Como o diabo entrou em Judas para trair Jesus. E como o diabo entra nas pessoas para cometer crime, fazer crimes bárbaros. Glórias a Deus. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar essas passagens, relacionando com outras passagens, para melhor aprender o propósito de Deus, para melhor conhecer Deus e para dar mais valor à vida dos animais. Porque os animais, eles sofrem barbaridades também nas mãos dos homens. Mas quem comete isso vai se ver com Deus. Porque Deus os salvou no dilúvio. Porque Deus tem propósito com eles. Porque neles tem uma alma divina. Glórias a Deus. Esta é a minha teologia, esta é a minha teologia cósmica. Aprendi isto na Bíblia e estudando o cosmo. Estudando o cosmo e aprendendo a Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por tantas coisas lindas que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Eu peço, meu Deus, que estas coisas, estas palavras, toquem, meu Deus, o coração de muitos e que cause uma transformação no interior deles e que a vista deles se abra para que possam ver, Senhor, o teu propósito na criação, em tudo que o Senhor fizeste. O apóstolo Paulo falou que nós não temos desculpa, porque o Senhor colocou o teu Espírito e a tua presença em toda a natureza. Se abrirmos nossos olhos e aplicarmos o nosso coração para ver tudo o que o Senhor fez na natureza, tudo que o Senhor colocou à nossa disposição para te conhecer, nós seremos mais felizes. E o homem mau vai deixar de fazer o mal. Glórias a Deus.
Abençoa teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda todos, Senhor. Sê propício, Senhor, a todos eles, em todas as situações. Põe o teu anjo, meu Deus, adiante de cada um deles, ajudando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.